Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse texto é um dos textos mais completos da Bíblia. Em um versículo, você tem uma mensagem completa. Veja, esse versículo faz parte da oração que Cristo Jesus fez por cada um de nós. É a oração sacerdotal de Jesus. E nessa oração, Jesus menciona claramente o que é vida eterna. Antes de responder essa pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Você realmente quer a vida eterna? Você realmente acredita na volta de Jesus? Você realmente quer ir para o céu? Verdade? Sim. Fale mais alto. Sim. Claro que sim, eu também desejo muito a vida eterna, ir para o céu com Jesus. Mas a pergunta é, quando é que começa a vida eterna? E o que é vida eterna? Bom, esse texto apresenta uma mensagem que vai nos ajudar a uma reflexão profunda para sabermos exatamente o que significa vida eterna e quando começa. Veja, esse texto fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa resposta já coloca por terra aquela ideia de que a vida eterna começa quando a pessoa morre, ou vai começar quando Jesus voltar, ou vai começar talvez depois do milênio, né? Existem vários pensamentos. Esses pensamentos, eles não estão totalmente errados, mas eles estão incompletos, porque esse verso nos faz entender algo mais profundo que integra as outras ideias anteriores. Por exemplo, esse texto fala claramente que a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. Isso é vida eterna. Então isso pode começar agora, isso pode acontecer agora, isso pode ocorrer contigo e comigo agora. Entendeu ou não? Porque a vida eterna começa quando a pessoa começa a conhecer a Deus e a Jesus. E quem é que nos faz conhecer a Deus e a Jesus? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos conduz à Bíblia, quem nos conduz a Jesus, quem nos conduz a Deus. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos faz entender a Bíblia e aceitar a Jesus como nosso único Salvador. Então, nesse texto, nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não esqueça que a vida eterna é conhecer. Conhecer. A palavra-chave é essa, conhecer. Então aí a gente faz uma pergunta: será que dá para conhecer a Deus? Será que dá para conhecer a Jesus? Claro que sim, porque se não fosse possível, a Bíblia não falaria sobre isso e Deus não falaria sobre isso. Então é possível sim. Mas quando nós colocamos esse conhecimento no nível humano, a gente fica um pouco assustado, né? Por exemplo, duas pessoas, amigos, ou marido e mulher, ou pai e mãe, enfim, os filhos e os pais. Quando você coloca nesse nível humano, você fica preocupado. Por quê? Porque existem pessoas que passam anos e anos juntos e não se conhecem. Não é verdade? Passam boa parte da vida ou a vida inteira juntos e não se conhecem. Por quê? Porque o conhecimento é um processo, é o caminhar, é o dia a dia, ok? E com Deus é a mesma coisa. Agora, com Deus tem um detalhe. Como você e eu somos pecadores, nós não podemos ver a Deus. E sem vê-lo, então se torna mais desafiador ainda conhecê-lo. Mas é possível conhecê-lo, claro. A Bíblia menciona que sim. Então a pergunta é, como é que nós podemos conhecer a Deus que a gente não vê? Bem, existem algumas fontes através das quais a gente pode conhecer o nosso Deus e o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Eu vou mencionar aqui algumas fontes para você entender, mas esse conhecimento é apenas o início de uma caminhada, porque na vida eterna nós vamos continuar conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, conhecendo o Espírito Santo, conhecendo as coisas maravilhosas do nosso Criador, entendeu? Mas o conhecimento básico que a gente tem que ter aqui, a Bíblia Sagrada nos mostra qual é o caminho. Então pega uma caneta e anota aí. Primeiro ponto, ou primeira fonte, através da qual você pode conhecer a Deus e a Jesus, é através da Bíblia. Quando você estuda este livro, quando você medita neste livro, quando você dedica tempo, como estamos fazendo agora, meditando neste livro, você está conhecendo a Deus, ok? Você passa a conhecer a Deus. Por exemplo, eu sei que Deus é amor, porque a Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor.
A Bíblia também diz que Deus é misericórdia. A Bíblia diz que Deus também é perdão, que Deus também é graça. Então eu aprendo muito sobre Deus estudando a Bíblia, certo? Através da Bíblia a gente passa a conhecer a Deus. Mas também nós podemos conhecer a Deus através da oração. A oração, você sabe, não é somente para pedir e agradecer, é também para se relacionar. Porque quando você e eu conversamos com Deus, à medida que vamos conversando com Ele, nós vamos nos tornando mais semelhantes a Ele e vamos conhecendo. É assim, esse é um princípio. Quanto mais você conversa com alguém, quanto mais você convive com alguém, mais você vai conhecer esse alguém. Então, a oração é para você conhecer a Deus, é para você conversar com Deus, é para você se relacionar com Deus, é para você ter uma vida de diálogo com Deus. E a oração é uma fonte que te leva ao conhecimento de Deus. Amém? Terceiro ponto. Quando você medita, quando você contempla as obras das mãos de Deus, como o céu, a terra, o sol, a lua, as estrelas, o fogo, o vento, a água, quando você contempla a natureza, as árvores, os pássaros, quando você medita em tudo que Deus fez, essa meditação, essa contemplação vai te levar a conhecê-lo mais e melhor, porque aquilo que Deus criou revela coisas, detalhes, facetas do Criador. Então eu convido você a meditar em Deus, olhando para o mar, olhando para o céu, olhando para os astros, olhando para aquilo que Deus fez, ok? A contemplação te leva a conhecer esse Deus maravilhoso. E uma quarta fonte que eu queria colocar para você é através das pessoas. Sabia que Deus usa pessoas para se revelar a nós? Quantas são as vezes, ou quantas foram as vezes, que Deus te abençoou através de alguém? De um homem, de uma mulher, de uma família, de um casal, não é verdade? Quantas vezes Deus usou pessoas para abençoarem você, e justamente em momentos críticos, difíceis que você estava passando. Então, existem situações em que Deus usa uma pessoa e através dessa pessoa Deus se revela a outra. Então, dá para a gente conhecer a Deus desta maneira, ou através dessas fontes. Mas o mais interessante é que Deus é tão bom, que Ele se permite ser conhecido por nós. Porque Deus é grande, Deus é todo poderoso, Deus é infinito. Deus é alguém que o ser humano não é como se nós fôssemos um pingo de água num balde, ou um grão de areia nesse imenso universo. E Deus é o dono de tudo, é o criador de tudo, entendeu? Então assim, humanamente falando, é alguma coisa desproporcional. Como é que nós vamos conhecer esse Deus tão grandioso? Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele se revela a nós, que Ele permite que a gente o conheça. Isso que eu acho incrível, né? Isso que eu acho maravilhoso. Então, aí começa a vida eterna, quando você começa a conhecer esse Deus. Então, escute bem, é importante ter o conhecimento teórico, é importante ler, é importante estudar, é importante meditar, é importante fazer tudo isso. Mas não esqueça que você precisa ser amigo de Deus. Você precisa andar com Ele. Você precisa ter uma intimidade com Ele. É esse relacionamento seu com Deus que vai fazer você crescer no conhecimento. É esse relacionamento com Deus que vai fazer com que você comece a vida eterna. Foi o que aconteceu com Enoque. Se você estuda a vida de Enoque, Enoque andava com Deus, diz a Bíblia, andou Enoque com Deus e não se viu mais Enoque, porque Deus o tomou para si. Então você vê que o andar, o caminhar com Deus, fez com que Enoque conhecesse a Deus tão profundamente que Deus o levou para os céus. O mesmo ocorreu com Elias. Elias andava com Deus, tinha uma intimidade com Deus tão grande que Deus o levou para os céus, o arrebatou. A mesma coisa aconteceu com Moisés. A intimidade de Moisés com Deus era tão grande que Moisés pediu para ver a face de Deus e para ver toda a sua glória. E Deus, obviamente, não permitiu naquele momento, mas depois que Moisés morreu, Deus o ressuscitou e o levou para os céus. Então, toda pessoa que anda com Deus, toda pessoa que tem um relacionamento com Ele, passa a conhecê-lo. E é justamente esse conhecimento que é o que a Bíblia chama de vida eterna. O texto fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Entendeu? Então isso é muito importante, muito profundo. E deixa eu te dizer uma coisa mais baseada nesse texto, para que a gente possa finalizar a meditação de uma maneira bem especial. Quando Jesus voltar, o que eu vou falar agora está em Mateus 7, de 21 a 23. Quando Jesus voltar, muitas pessoas vão dizer assim, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e não fizemos muitos milagres e maravilhas?
Então Jesus lhes dirá abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, o ponto-chave é: eu nunca vos conheci. Eu não os conheço, assim como vocês não me conhecem. Então, o ponto-chave desse texto é que falta de conhecimento. Então, Deus está dizendo assim: vocês não me conhecem. Consequentemente, eu também não conheço vocês. Aí, claro que é uma figura de linguagem para mostrar o seguinte: como vocês usaram o meu nome, apenas usaram o meu nome para promoções pessoais, para ganharem dinheiro, para explorarem a fé das pessoas, vocês cometeram um erro grave e vocês perderam tempo com isso e não me conheceram. Então a gente não se conhece e por isso apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, entendeu? Então Deus está dizendo claramente a importância de conhecer a Ele. O texto bíblico de hoje diz que a vida eterna é esta. Ó, que lindo, né? A vida eterna é esta. Começa aí. Então você pode começar a vida eterna agora mesmo. Você pode iniciar a vida eterna agora mesmo. Você pode viver a vida eterna estando aqui na Terra. Ou seja, começar essa caminhada, ok? E mesmo que você morra, você sabe que a pessoa que está com Cristo começando a vida eterna, claro, ela pode morrer, obviamente. A Bíblia até fala sobre isso. Mas o morrer do servo de Deus, da serva de Deus, você sabe, a pessoa fecha os olhos, morreu, certo? Entre o momento em que ela fechou os olhos e o momento da ressurreição, para a pessoa que morreu, sabe quanto tempo vai passar? Um abrir e fechar de olhos. 1 segundo. 1 segundo. Entendeu? Ou até menos que 1 segundo. Para quem está vivo é que o tempo demora a passar. Mas a pessoa que morre, tipo assim, se a pessoa morrer agora, ela fecha os olhos, morreu, certo? Caiu, morreu, fechou os olhos, apagou, morreu. Quando ela morre, ela não vê o tempo passar. Então, desde o momento em que ela fechou os olhos e morreu, até a hora que Jesus ressuscitar essa pessoa, para ela que morreu, é como se ela tivesse acabado de fechar os olhos e já abriu os olhos. Porque, como diz a Bíblia, é exatamente assim. Por isso, a vida eterna começa agora. Começa a conhecer a Deus agora, a Jesus agora, pela graça, pela direção do Espírito Santo. E assim, você e eu estaremos com Ele para sempre, no novo céu e na nova terra. Amém? Que bênção, né? Deus seja louvado. Gostou desse vídeo? Eu quero te fazer um convite. Faz o seguinte: para você continuar conhecendo a Bíblia, Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está de portas abertas para você. A Igreja Adventista é uma igreja séria, você sabe disso. Ela tem mensagens profundas, estudos bíblicos profundos. Nós temos conteúdo que são extremamente importantes e relevantes. Eu convido você a chegar mais perto e procurar uma Igreja Adventista do Sétimo Dia. Procure os pastores da nossa igreja, eles são homens de Deus, sabia? Procure os anciãos. As anciãs também são pessoas usadas por Deus. E nós vamos te ajudar nessa caminhada cristã. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado porque a vida eterna começa quando nós começamos a conhecer o Senhor. E nós vimos hoje as fontes através das quais podemos te conhecer. Abençoa, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que ora comigo, para que a partir de hoje ela passe a conhecer melhor o Senhor e assim comece hoje mesmo a viver a vida eterna. Eu a entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, Deus seja louvado. E se você realmente gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, tá bom? E também dê o seu like, dizendo que você gostou, né? Curtindo o vídeo. Faça também os seus comentários aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreva agora mesmo. Vai lá, está escrito assim, inscreva-se ou inscrever-se. Você vai lá, clica, se inscreve, pronto. Já é membro do nosso canal e vai nos ajudar a levar o Evangelho para mais pessoas. Um forte abraço, fica na paz e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.